Vamos lá para a parte 2 da nossa aula sobre o continente africano, tá? Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as questões econômicas, as questões sociais, e, sobretudo, vamos tentar explicar a origem de todas essas mazelas sociais que o continente africano vive, a origem do subdesenvolvimento, isso é muito importante. E aí, para provocar mesmo, eu coloquei essa frase aí, África, um continente em extinção, foi em forma de pergunta, gente. E aí vamos tentar responder ao longo da nossa aula aqui, tá? Se a gente parar para pensar e voltasse um pouco na história do continente africano, na verdade, há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, antes da intervenção dos colonizadores, a África era um continente extremamente rico, rico em todos os sentidos, tá, gente? Principalmente na questão cultural. É obviamente que a gente está falando num contexto sem a visão capitalista, mas você tinha diversos povos organizados aí de maneira política, social e econômica. Cada um vivia da sua forma. Não se sabe ao certo precisar a quantidade de grupos étnicos e grupos culturais, assim, no geral, que viviam no continente africano, mas com certeza aí beira a casa dos 1.500, 2.000 grupos. Ou seja, a África vivenciava uma grande diversidade em todos os sentidos. Então, vivia relativamente bem. Só para vocês terem uma noção, essa imagem aí que vocês estão vendo, ela representa um pouco da diversidade étnica que vivia dentro do continente. Então, eram grupos que tinham formas de vida diferentes, culturas diferentes, contextos históricos diferentes, falavam idiomas ou tinham religiões diferentes, cada um vivia aí com sua particularidade. Mas, em compensação, eu quero fazer aí um paralelo aí em relação à questão da divisão política da África atual. Quando a gente compara aí os dois, divisão étnica com divisão política, a gente percebe aí que tem algo errado. Por quê? A quantidade de grupos étnicos, elas não refletem a quantidade de número de países. Ou seja, vivenciamos aí, dá para perceber aí que um grande número de grupos étnicos acabaram se juntando dentro de um grupo de países ou de um país. E, obviamente, que essas fronteiras aqui, das divisões étnicas, elas refletem diretamente as fronteiras, vamos dizer assim, as fronteiras naturais. Enquanto aqui foram as fronteiras que foram criadas aí ao longo do processo de formação histórica do continente africano. E aí vamos tentar entender um pouco desse contexto. A África, por volta do século XV, século XVI, ela passou a ser uma área muito importante, principalmente para as potências imperialistas europeias. Inicialmente, a costa atlântica, a costa oeste, passou a ser ocupada, vamos dizer assim, conhecida, vamos dizer assim, é melhor. Isso porque essa rota do Atlântico, inclusive para chegar até as Índias, a rota que levou também até o continente americano, tudo isso fez com que essa costa africana ela passasse a ser extremamente explorada. E assim surgiram os primeiros núcleos de exploração dentro do continente africano. Você está vendo ali os reinos africanos, mas em contrapartida você vê a ocupação britânica mais ao sul, espanhola ali nas Ilhas Canárias, a ocupação francesa lá em cima na Argélia, na Costa do Marfim, a ocupação portuguesa em Angola, Guiné. Ou seja, o que aconteceu aí nesse primeiro momento, dentro do contexto da colonização, vamos chamar dessa forma, é a chegada dos europeus com interesse basicamente em buscar mercadorias dentro do capitalismo comercial. Então, tudo que pudesse ser encontrado aí para ser vendido seria assim fundamental para a economia europeia. Inicialmente, essa troca comercial era feita através de escambo, até que os europeus encontraram aí uma grande fonte de riqueza, a escravidão, o tráfico de escravo. E aí essa escravidão ela era inicialmente feita principalmente por aprisionamento, ou seja, aquela diversidade étnica existente e de diversidade tribal existente na África. O que acontecia? Os europeus eles acabavam encontrando alguns grupos e ofereciam trocas e recompensas por pessoas que eles acabassem aprisionando.
E aí um grupo, quando tinha aí conflito com outro, aprisionava para vender como escravo. E assim alimentou um grande ciclo da escravidão, principalmente para vir para o continente americano. O Brasil recebeu a maior parte deles. Dá para ver nesse gráfico aí, essa setinha bem mais grossa indica esse processo mais intenso de escravidão dentro do Brasil. E aí eu trouxe essa frase aí do Darcy Ribeiro, um cara muito importante quando se fala da formação do povo brasileiro, que ele cita aí, ó, durante 300 anos, o país usou cerca de 12 milhões de negros como principal força de trabalho em seu processo de formação. É importante perceber que quando falamos da escravidão negra, vieram negros de várias partes do continente africano, inclusive de diversas etnias. Ao certo, ficou meio complexo saber exatamente qual era a origem das regiões, porque na maioria das vezes eles eram chamados, quando eles eram vendidos, pelo porto de origem. E aí, chegando aqui para as regiões Nordeste, região Sudeste, vieram de áreas diferentes. Então, o que mostra aí até essa diversidade de escravos que acabaram chegando aqui, obviamente através de uma migração forçada, para alimentar esse modelo colonial escravista implantado na América Portuguesa e na América Espanhola, tá? Embora também tenha chegado escravos na costa, na América Inglesa, lá em cima, no atual Estados Unidos, tá? Então, dentro desse primeiro contexto, escravos, além de mercadorias, mas principalmente o escravo como mercadoria, alimentou essa rota de tráfico e, inicialmente, isso aí contribuiu para que essas feitorias elas passassem a ser zonas ocupadas por países colonialistas e imperialistas europeus. Só que com o tempo isso aí acabou mudando, porque além do tráfico de escravos, descobriram outras riquezas. E isso se intensificou na medida que chegamos aí século XVIII, século XIX, além de outras riquezas, os interesses também foram alterados, tendo em vista que a Europa começa a se industrializar. E a África agora vai se vir principalmente como um reduto de obtenção de matéria-prima. E para isso, obviamente, os países europeus que estavam ingressando aí nesse processo de industrialização, cada um queria retirar da África o máximo que pudesse. E aí foi que começou aí o grande escárnio do continente africano, quando para implantar esse projeto de colonização mais efetivo, os países europeus, as potências imperialistas, se reuniram na chamada Conferência de Berlim e, literalmente, gente, para alimentar essa necessidade do mercado consumidor europeu, dividiram a África entre si. Para quê? Para que não gerasse nenhum conflito entre eles. Então, literalmente, essa parte é minha, essa parte é tua, tá vendo aqui Espanha, Bélgica, Portugal, cada um ficou inicialmente com uma parte que já lhe cabia e dividiram outras áreas. Para que isso? Para implantar o seu modelo colonial. Então, a Conferência de Berlim, ou Congresso de Berlim, foi o momento aí que os países europeus se reuniram para partilhar, para dividir o continente africano. Essa imagem aqui diz muita coisa sobre isso. Para refletir sobre ela. Então, se a gente parar para pensar, a desorganização econômica, social que a África vai enfrentar, a partir daí ela começa principalmente para atender os desejos dos interesses europeus. Porque, obviamente, que os europeus, as potências imperialistas europeias, para alcançar os seus objetivos imperialistas, matéria-prima e tudo isso, eles iriam não medir esforços para desorganizar a economia africana. Então, se a gente parasse para pensar, assim, tribos que tinham certas organizações, elas acabaram aí agora sendo completamente desorganizadas para atender os interesses europeus. E a principal característica que marca esse processo de desorganização foi a criação das fronteiras artificiais. Porque pensem comigo, como foi feita essa divisão? Será que eles respeitaram as divisões naturais, as fronteiras naturais? Não, gente. A divisão foi feita no papel.
As fronteiras artificiais foram criadas. Dá para notar, ó, fronteiras aqui, ó, em linha reta. Você nota aqui, ó, em linha reta, fronteiras que literalmente não atendiam os interesses europeus, mas não atendiam os interesses dos africanos. E aí o que acontece? Na medida que essas fronteiras elas foram traçadas, grupos étnicos que anteriormente eram rivais passaram agora a viver dentro do mesmo território. E o pior, que muitos países imperialistas e muitos países com essa intenção de explorar e de dominar, em muitos casos acirraram os conflitos tribais para que eles se mantivessem no poder. Lembra daquela aula de conflitos? Falei muito isso em Ruanda, enfim, em alguns outros países. E aí você vê as fronteiras da África hoje, literalmente bem diferente das fronteiras originais, que são as fronteiras tribais, tá? E isso já foi o primeiro princípio do processo de desorganização. Esses países eles se tornaram colônias e atenderam o mercado europeu através do plantation, a desorganização econômica para produção de matéria-prima, frutas e produtos tropicais, com direção ao mercado europeu. Então, muitos desses países se tornaram um quintal de países da Europa. E isso durou até mais ou menos aí o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque durante o fim da Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra Mundial, primeiro aconteceu o fato de a Europa estar literalmente enfraquecida. E aí alguns movimentos surgiram dentro do continente africano, pregando uma ideia de uma unidade africana, pregando uma ideia de anticolonialismo, anti-imperialismo. E aí, pouco a pouco, os países eles foram se libertando desse processo de colonização. Algumas desses embates, eles foram literalmente muito sangrentos. Outros, literalmente, a potência europeia abriu mão da sua colônia, enfim. Então, nem todos foram marcados por guerra, mas houve, sim, em alguns países, esse processo de independência ligado aí muito à questão da violência. Processo esse que muita gente chama de descolonização. Enfim, eu não gosto muito desse nome, mas se você vê aí em algum livro de história, descolonização é o processo de independência dos países africanos, que pouco a pouco, cada um no seu momento, passou a se tornar independente. Você vê ali, ó, até 1945, você olha, Egito, Líbia, Tunísia, Sudão, Etiópia, ali, ó, depois de 1960, a maior parte deles, tá? Inclusive, dentro do contexto da Guerra Fria, se você lembra das aulas de Guerra Fria, muitos desses países se tornaram palco de conflitos para traduzir os elementos do conflito ideológico da Guerra Fria, em que Estados Unidos apoiavam grupos e a União Soviética apoiavam outros grupos, principalmente buscando esse processo de independência entre eles. E aí houve muitas guerras civis que ocorreram. Até porque, parem para pensar comigo, na medida que os países eles se tornam independentes, beleza, independentes da Europa, quem que vai assumir o controle político? Agora nós temos um outro problema, os conflitos internos e conflitos tribais para assumir o poder. Quem vai assumir? E dentro da Guerra Fria, esses grupos que surgiram buscando alcançar o poder, em muitos casos eles tiveram apoio ou dos Estados Unidos ou da própria União Soviética, ok, gente? E aí vamos trabalhar algumas heranças desse processo de colonização, tá? Primeiro, conflitos, de fato, tá? A África é uma bomba relógio prestes a explodir a todo momento. Recomendo aí, quem não assistiu, assistir a aula de conflitos, está disponível aí também no YouTube. É muito importante para você entender. Inclusive, eu tenho uma aula sobre só conflitos na África. Conflitos na região do Sudão, e Sudão do Sul, a Primavera Árabe lá em cima, enfim, conflitos na Nigéria, região de Darfur, enfim, em Ruanda, todos esses conflitos, muitas guerras se transformaram principalmente pelo acirramento das disputas que ocorreram durante o processo de colonização, em que grupos étnicos eles foram literalmente colocados em segundo plano em relação a outros, que estimulavam uma disputa entre eles,
ou simplesmente, após esse processo de descolonização, disputa por poder. Quem vai assumir o controle político? Quais são os interesses que estão ali? Sobretudo porque passou a existir uma pequena elite de cada país desse aí que tinha uma relação direta com o ex-colonizador. E, então, isso faz com que a região do continente africano ainda hoje seja uma região intensamente marcada por conflitos, principalmente conflitos internos. Subdesenvolvimento, de fato, tendo em vista que a economia ela foi desorganizada para atender o interesse europeu. E aí, depois do processo de descolonização, muitas dessas áreas elas se mantiveram. Como hoje, a África é um continente faminto, mas é uma grande exportadora de alimento. Olha que contradição. Olha que antagonismo. Um país que tem países que têm um grande potencial para exportar alimento passam fome. A agricultura comercial ela veio exatamente para atender os interesses europeus e das grandes corporações que entraram dentro do continente africano. E aí, quando a gente vê uma situação dessa aí, ó, dos países medidos pelo IDH, uma grande maioria estão na África subsaariana, tá? Estão num grupo ali, tu pega Níger, Congo, República da África Central, Chad, Serra Leoa, com IDHs baixíssimos, gente. Olha lá, 0,337, numa escala que vai de 0 a 1. Lembrando que os primeiros lá chegam quase a 1, 0,9978, algo desse tipo. Ou seja, países que vivem aí numa estrutura, numa estrutura social de pobreza extrema, tá? E isso é uma herança desse processo da colonização. Epidemias fora do controle. A pobreza ela impacta as formas de vida de todas as formas, de fato. Sobretudo na área da saúde, na área da educação. Então, essas estatísticas elas são alarmantes. 9 em cada 10 portadores de HIV no mundo são africanos. E detalhe, agora, nesse contexto da epidemia que nós estamos vivendo aí do Covid, há uma expectativa negativa de todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos para controlar o HIV, eles possam ser perdidos. Porque quando se perde campanhas educativas, tratamento, e tudo isso está sendo afetado por conta da quarentena e do Covid e tudo isso aí. E há uma expectativa que até o ano que vem é possível que os números de HIVs dentro do continente africano possam dobrar. Então, gente, isso é assustador, tendo em vista principalmente que a África, além do HIV, ela já sofre com malária, com ebola, enfim, com doenças ligadas à qualidade de água ruim, ou não acesso à água potável. A África tem uma mortalidade infantil gigantesca. Agora, observando esse mapa, eu quero que vocês sempre identifiquem uma coisa. Olha a diferença entre o norte e o sul. O norte da África, a África saariana, branca, perceba que ela tem indicadores sociais bem melhores do que a região da África subsaariana. Ok, gente? Beleza? Uma outra herança, o grande número de refugiados. 5,6 milhões de refugiados, ou pessoas que estão solicitando refúgio. Mais de 13 milhões de deslocados internos. Deslocados internos é um refugiado também, só que ele é um refugiado que não cruzou ainda a fronteira do seu país. Então ele está fora de casa e não pode voltar para casa. Ele é um refugiado dentro do seu próprio país. Refugiado normal é o que saiu das suas fronteiras. Além disso, mais de 700 mil pessoas, esse número é muito maior hoje, tá? Já chega perto de 1 milhão, que são consideradas apátridas, ou seja, são pessoas que não têm uma nacionalidade. Consegue entender isso? A dificuldade? Pessoas que foram negados a origem étnica, a sua nacionalidade, por medo, por perseguição política. E aí, quando a gente analisa isso, quase 1/3 dos refugiados no mundo estão dentro do continente africano. Somália, Sudão do Sul. A movimentação de refugiados dentro do continente africano é gigantesca, só que principalmente dentro da África, de um país para outro, tá? Da África, da Namíbia para a África do Sul, do Sudão para o Sudão do Sul, República do Congo para o Sudão. E assim, essa taxa de movimentação interna, ela é gigantesca, tá? Até porque boa parte desses africanos aí, eles não têm condição de sair para ir para a Europa, para ir para a América.
Então, quando se pensa, boa parte dessa galera vai embora para a Europa. Não, gente, uma mínima parte, principalmente ali que vive na região norte, que consegue atravessar a fronteira, que é muito difícil. Mas, no geral, esses grandes números de refugiados são internos, tá? De um país para outro, dentro do seu próprio país. Isso também é uma grande herança, tá? E aí, quando a gente vê esse mapa aqui, ó, radiografia da riqueza e da pobreza, veja que incrível, gente. Petróleo, diamante e ouro, praticamente em todo o continente é encontrado. Ó, diamante, a África é o maior produtor. Assista Diamante de Sangue, filme incrível que mostra isso. Em contrapartida, vejam, tem diamantes, tem ouro, tem petróleo, mas você vê áreas críticas de fome, mais de 35% de subnutridos. Polos de desenvolvimento, renda per capita acima de quase $800. Então, há um grande contraste social, tá? Entre países dentro do mesmo continente. A África tem um número absurdo de pessoas vivendo numa condição de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É feito um cálculo baseado em 3 coisas. Primeiro, a quantidade de pessoas desnutridas, quase que não sai. A quantidade de crianças abaixo do peso e a mortalidade infantil. São 3 elementos que unidos trabalham aí a ideia da insegurança alimentar. E a maior insegurança alimentar no mundo, em região, está na África subsaariana. E o que é que provoca essa insegurança alimentar? Fome, pobreza, além da fome normal, pobreza, guerra, perseguição étnica, conflitos religiosos, guerra civil. Isso tudo acaba se revertendo para os índices sociais extremamente baixos de parte dos países que compõem essa região. Então, isso acaba sendo muito sério, gente. Ó, demografia. A África hoje já tem mais de 1 bilhão de habitantes. Aqui tem 800 milhões, eu esqueci de mudar, tá, gente? Já tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, quase a população da China. Só que tem uma coisa interessante. Deixa eu mostrar essa imagem aqui. Vejam que a base da pirâmide etária do continente africano, na maior parte dos países, ainda se mantém desse jeito. Você vê um grande número de crianças e um número de idosos muito pequeno, tá? Comparado aqui ao número de crianças e jovens. Isso revela o seguinte: a maior parte dos países africanos, eles possuem ainda uma alta taxa de fecundidade e uma baixa expectativa de vida. Tu pega alguns países que chegar a 50 anos, você já está no topo da expectativa de vida. 56 anos, 57 anos, o cara praticamente já passou de morrer. Isso é muito sério. Porém, a África é um dos países que ainda se mantém crescendo num ritmo assustador, tá? Entre todos os continentes, é um continente ainda que cresce bastante. Só que em pouco tempo, então vamos colocar em 50, 60 anos, tá? Essa população ela vai começar a entrar num processo de envelhecimento. Processo esse que já está acontecendo na Europa, que já acontece no Japão, que já acontece nos Estados Unidos. Então, a demografia, a população africana, ela está passando por um intenso processo de transformação. Sobretudo quando a gente fala em relação à questão da população urbana. Lembra que eu te disse que a África subsaariana, no vídeo passado, ela possui aí cerca de 40% da população vivendo em cidade. A maior parte ainda vive em área rural. Só que a África está vivenciando um processo de urbanização explosiva. A urbanização está crescendo de maneira muito acelerada e nós sabemos que isso vai gerar uma série de problemas que vão estar diretamente relacionados a isso. Então, a África cresce assustadoramente. Tu pega, por exemplo, a Nigéria. A Nigéria está ali coladinho com o Brasil. O Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, com 210. A Nigéria está perto dos 200. Só que em pouco tempo a Nigéria vai ultrapassar. Então é o país mais populoso do continente africano. Também a maior parte da economia da Nigéria depende do petróleo. Isso também é assustador, né? Então, muita coisa está acontecendo de maneira muito rápida. A população ela ainda continua crescendo, mas esse processo de envelhecimento ele vai acontecer também gradativamente e vai atingir o continente africano. E essas taxas de urbanização que crescem de maneira vertiginosa, tá? Vamos analisar só alguns gráficos para a gente encerrar nossa aula aqui. Vamos lá. Esperança de vida. Aí tu olha aqui, ó, menos de 55 anos.
África subsaariana. Eu quero que vocês enxerguem esses gráficos, porque de repente ele aparece num vestibular sem a legenda. E aí tu olha e tu vai interpretar o que está acontecendo ali. Então vejam, esperança de vida muito baixa, África subsaariana, ok? Mortalidade infantil, mais de 100 por mil. Lembra que é calculado desse jeito. Crianças de 0 a 1 ano, e aí fazendo uma proporção aí com um grupo de 1.000 habitantes. Então, as regiões com a maior taxa de mortalidade infantil do mundo. Tá aqui. Crescimento vegetativo. É a relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que indica a taxa de crescimento. Vejam que é mais de 4%. Ou seja, é uma região que ainda cresce muito. Isso significa dizer também o crescimento da pobreza. Isso justifica o que eu acabei de dizer anteriormente. Taxa de alfabetização. Vejam que a África do Sul, ela tem, aqui, ó, ela tem um índice até considerável, razoável, mais de 95%. Mas você vem aqui, ó, na África subsaariana. A África do Sul é o país mais industrializado da África, tá, gente? Ela está na região mais pobre, mas em contrapartida é o país mais forte dentro da região mais pobre, que é a África subsaariana. População ativa na agricultura, olha lá. Ó. População ativa na agricultura, o setor primário é muito forte. A África é exportadora de commodities agrícolas. Milho, cana-de-açúcar, soja mais ou menos, mas também frutas, assim, em grande quantidade para exportar, principalmente para a China, para a Europa. Então, existem grandes indústrias agrícolas situadas em países africanos. Qual é o grande problema, gente? A agricultura comercial não combate a fome, porque ela é para exportação. A agricultura comercial emprega poucas pessoas. Então, isso significa dizer que esse plantation, latifúndio para exportação, usando mão de obra barata, isso acaba não resolvendo o problema. E não é porque a África tem solo pobre, não é porque o povo africano não tem disposição, nada disso. É porque o modelo que foi criado lá atrás, dentro do processo de colonização, ele está mais vivo do que nunca, mesmo os países se tornando independentes. Vocês conseguem entender essa relação, gente? E aí eu uso essa imagem aí para a gente terminar nossa aula. Muita gente está fazendo por onde, né, e trabalhando dentro da África. Você vê a ONU, a Unicef, enfim, vários institutos, várias ações sociais são feitas para tentar minimizar os impactos da pobreza e da miséria dentro do continente africano. Mas, infelizmente, ainda existem grupos que utilizam essa pobreza e essa situação como uma questão de vitrine. Então, para se promover ou algo desse tipo. Empresas, por exemplo, que são responsáveis, não vou citar nomes, tá? Mas que são responsáveis pela poluição e por deixar a população com tuberculose, são empresas que pegam uma pequena participação, uma pequena porção do seu lucro e investem em ação social. Pô, massa, tá fazendo. Mas com uma mão dá e com todas as outras se tira. Se é que vocês conseguem me entender o que eu tentei expressar. E aí, quando você aí dá licença, que eu preciso passar com o meu carro. Assistam Diamante de Sangue, assistam Amor Sem Fronteiras, assistam O Menino que Descobriu o Vento. 3 filmes clássicos que fazem você refletir sobre esse continente tão incrível. Tá? E assistam Rei Leão também. Ajuda você a entender Madagascar, aí o outro lado bonito do continente africano, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Uma excelente semana para vocês, tá? Qualquer dúvida, chama aí no privado e a gente tem o maior prazer de responder, tá? Se você conseguiu assistir essa aula até agora, eu gostaria muito que você soubesse que você é uma pessoa privilegiada. No Brasil, nesse momento, são quase 5 milhões de estudantes que não têm acesso à internet. Então, não vão ter aí o privilégio que você tem de conseguir fazer o seu professor chegar na sua casa. Então, antes de qualquer coisa,
antes de reclamar, antes de dizer que está cansado, antes de dizer que videoaula não é legal, antes de dizer tudo isso, agradeça que você é uma pessoa privilegiada. Vamos ter fé que logo, logo isso vai passar. Um grande abraço para todo mundo. Tira um print dessa tela e me marca lá no Instagram para passar essa energia positiva. Beleza, gente? É Rocha. Fica com Deus.